Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar o programa, né? Porque o pastor tem tanta coisa boa que ele está contando pra gente aqui, né? Tanta coisa maravilhosa que a gente está conversando aqui e coisas que podem ser inseridas aqui na cidade de Três Pontas, mas daqui a pouco eu vou conversar com o pastor Luciano, que você já vê aqui ao meu lado, na entrevista de hoje, da manhã, aqui no programa Passando a Limpo, na formação de um novo grupo político aqui na cidade de Três Pontas. E é isso que precisa, mas para fazer política construtiva, políticas públicas, mas nós vamos falar disso daqui a pouco aqui no programa Passando a Limpo, né? Vamos, além do pastor, hoje nós vamos destacar: rapaz é esfaqueado pela companheira no bairro Jardim Boa Vista. Cidadão com mais de 70 passagens é preso depois de furtar dinheiro de herança. E você vai saber tudo que já está definido para o Carnaval de 2026 aqui na cidade de Três Pontas. Programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. A previsão do tempo para hoje aqui na cidade de Três Pontas e também na região do sul de Minas. A semana termina sobre alerta para chuva intensa em Três Pontas. A previsão do tempo para esta sexta-feira indica condições de tempo severo, com chuva forte acompanhada de trovoadas ao longo de todo o dia, desde amanhã até a noite. Os volumes de precipitação chamam a atenção. São esperados cerca de 35,3 milímetros de chuva, o que pode provocar transtornos como alagamentos, enxurradas e dificuldades no trânsito. As temperaturas permanecem amenas, com mínima de 18 graus e máxima que não deve passar de 23 graus. A recomendação é para que a população redobre a atenção, evite áreas de risco e acompanhe as atualizações da previsão do tempo, já que o acumulado elevado de chuva pode causar impactos em diferentes pontos da cidade e também da nossa região. Esta é a previsão do tempo para hoje em Três Pontas e também no sul de Minas. Choveu muito durante toda a noite, nesse momento pelo menos aqui nos estúdios, próximos estúdios da equipe positiva, a chuva deu uma pausa, mas o tempo está nublado. Notícias policiais agora. As notícias policiais você confere agora comigo aqui. Um rapaz de 29 anos foi esfaqueado pela sua companheira durante a madrugada desta quinta-feira, no bairro Jardim Boa Vista, em Três Pontas. De acordo com a polícia militar, um casal estaria brigando em uma casa abandonada na rua Capitão Valdemar de Souza, quando a mulher teria pegado uma faca e desferido golpes contra a vítima. As facadas atingiram a perna esquerda e a cabeça de forma superficial. Quando a PM chegou no local, encontrou o rapaz sendo atendido pela equipe de socorristas do Serviço de Atendimento Municipal, e foi encaminhado para o PAN, com fortes sinais de estar embriagado. Ele foi socorrido para o pronto atendimento municipal, onde ficou em observação. A mulher teria fugido do local e ainda não foi encontrada. Chovia muito na hora da ocorrência. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. Está aqui até o pastor Luciano, ele que trabalha muito nessas questões também. O que leva as pessoas a acontecer fatos como esse que eu destaquei agora? Primeiramente, é um prazer tê-lo aqui com a gente, pastor. Bom dia. Bom dia, obrigado, Silvano. Estava ouvindo a notícia aí.
Faz 30 anos, Silvano, que eu lido aqui em Três Pontas com dependência de álcool e drogas. Eu sou psicólogo, atendo o povo de Três Pontas até gratuitamente faz muito tempo. A comunidade mais carente da cidade, a gente tem acesso a eles e conhece o campo três-pontano. Toda violência doméstica, em grande parte dela, mais de 90%, tem envolvimento com droga e álcool. É o que tem destruído muitas famílias, muitas pessoas, né? Começa bem, quando vê de repente há uma alteração no estado emocional, no nível de consciência da pessoa, essas coisas acabam acontecendo. Sempre tem envolvimento, como já foi noticiado aí, né? Sinais de embriaguez, álcool e a droga tem consumido muita gente, tem colocado muitos jovens dentro do presídio de Três Pontos e muitas famílias sendo destruídas por esse mal. E a gente, quanto mais vai passando o tempo, mais vai aumentando a dependência química das pessoas e mais pessoas estão entrando nesse mundo. O que é que está acontecendo, pastor Luciano? Bom, Silvano, nossa sociedade ela tem passado por uma transformação, de certa forma, perigosa, né? Eu acompanhei a mudança no comportamento, no pensamento das pessoas. No nosso tempo, a gente andava na rua, a gente brincava nas praças, a gente tinha uma amizade mais próxima. Você tem 5 mil amigos no Facebook, na verdade, ninguém é amigo de ninguém, né? As relações são mais superficiais e isso acaba jogando as pessoas na depressão, e a droga é um artifício que as pessoas usam, né, para poder também melhorar a sua condição social no sentido dos relacionamentos. Acaba que no final é prejudicial. Há muito uso de álcool, há muito uso de drogas, né? A coisa não é fácil. É tratado pelo Ministério da Saúde como pandemia. Isso aí é gravíssimo, né? Os índices são pandêmicos, é uma coisa de saúde pública gravíssima, que infelizmente assim, os órgãos que regulam, que trabalham nesse setor dentro do município, no Brasil, não é uma coisa exclusiva de Três Pontos. Eu trabalhei muito tempo em Belo Horizonte, inclusive dentro de favelas grandes lá. A gente vê que não dá conta, é necessária a iniciativa privada, é necessário as associações, é necessário ver parcerias para que consigam trabalhar a vida dessas pessoas, inclusive dentro do município haver projetos esportivos, sociais e educacionais que possam englobar todos esses setores para dar uma melhorada na base. Você tirar uma pessoa da droga é muito difícil, o índice de recuperação é muito baixo, então você tem que trabalhar numa base para evitar que chegue na dependência. Mais notícias policiais aqui no programa. Idoso tem cartão furtado enquanto estendia a roupa no varal. Isso aconteceu em Boa Esperança. Uma mulher foi presa após furtar o cartão bancário de um idoso. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na segunda-feira. A vítima procurou a Polícia Militar e relatou que a suspeita chegou à sua residência e pediu um copo de água, enquanto ele estendia roupas no varal no quintal da casa. Após a mulher ir embora, o idoso percebeu que seu cartão bancário havia sido furtado. Em seguida, foi constatada a realização de diversas compras com cartão de débito da vítima, feitas por aproximação em vários estabelecimentos comerciais, entre eles um supermercado. Em pouco tempo, a mulher teria gasto, cerca de 3,2 mil, ou seja, R$3.200. Após a verificação das câmeras de segurança dos estabelecimentos, a suspeita foi identificada e presa em flagrante. O cartão foi recuperado, ela foi encaminhada à delegacia de polícia civil e irá responder pelo crime de furto. Agora eu quero saber o seguinte, e o dinheiro? Vai entregar o dinheiro para ele? Não, né? Hoje você não pode, tá difícil hoje, né? E isso aí, e o sujeito conhece ela, né? É complicado, a situação hoje tá difícil, não pode acreditar mais em ninguém. Eu sempre comento aqui, né, Johnny? Viu, pastor? Não existe mais gratidão mais nesse mundo, né? Eu não sei o que está acontecendo. Eu passei por situações semelhantes. Eu vou só ilustrar muito rapidamente. Uma pessoa bateu na minha casa, eram umas 2 horas da manhã, dizendo que tá faminta, né? Eu tenho por hábito, nós fizemos um jantar, ajeitamos alguma coisa para ele comer. Ele sentou na minha mesa, comeu. Quando veio meu filho, virou para mim: pai, eu tô achando que ele levou seu celular. E de fato, a pessoa sentou lá, jantou, dei a comida para ele, e quando eu fui perceber, ele tinha levado meu telefone embora. Acontece, realmente é difícil. É difícil, é muito difícil. Olha uma outra notícia aqui, ó. Rapaz com mais de 70 passagens
é preso após furtar dinheiro de herança. Um rapaz de 25 anos foi preso acusado de furtar 14 mil da casa de uma vizinha. Isso aconteceu em Poços de Caldas, aqui na região. A prisão foi realizada na quinta, ontem, pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos do município. De acordo com a polícia, o suspeito teria se aproveitado da proximidade e do conhecimento da rotina dos moradores para invadir o imóvel em um momento em que não havia ninguém. Porém, uma das moradoras retornou à residência antes do esperado e se deparou com o rapaz dentro da casa. Ao ser surpreendido, ele alegou que estaria fugindo da polícia e deixou o local rapidamente. Pouco tempo depois, a proprietária constatou que sua bolsa estava aberta e percebeu o furto de 14 mil que ela teria recebido de herança. O delegado Dr. Tiago Moreira, responsável pelo caso, falou sobre esse assunto aqui no Passando a Limpo. Boa tarde a todos, meu nome é Tiago Moreira, eu sou o delegado de polícia titular da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio em Poços de Caldas. Bom, no dia 29 de janeiro do corrente ano, a Polícia Civil deu cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos pela Justiça em desfavor do principal suspeito de um furto à residência ocorrido no dia 28 de dezembro do ano passado. Na ocasião do crime, o investigado, que até então era vizinho da vítima e conhecedor ali da dinâmica familiar, ele aproveitou o momento que não havia ninguém no imóvel, nele adentrou e subtraiu cerca de 14 mil reais em dinheiro. Durante essas investigações, com oitiva de testemunhas, das vítimas, análise de câmeras de segurança e principalmente do levantamento da vida pregressa do investigado, nós conseguimos ali apurar de forma conclusiva a autoria delitiva, né, e representamos pela prisão preventiva do investigado. Essa decisão foi, após a apreciação do Ministério Público, foi autorizada pela Justiça e na data de hoje foi dado cumprimento à ordem judicial. O investigado, que é detentor de um vasto histórico criminal em delitos patrimoniais e se encontrava em liberdade, fazendo jus a benefício de execução de pena, ele foi novamente detido e encaminhado ao presídio, onde se encontra novamente à disposição da Justiça. Notícias policiais foram destacadas aqui. Cidadão de 70 passagens, é brincadeira, né? É muita coisa, né? É demais, né? Sim, aí daí a importância da política, né, Silvano? Deputados estaduais e federais legislarem. A questão é lei, na verdade, né? Porque a Delegacia de Repressão ao Crime trabalha, os delegados estão trabalhando, os policiais estão trabalhando, estão prendendo, mas o judiciário é frouxo nesse sentido, as leis, né? Acaba liberando uma pessoa com 70 passagens, que mais o Estado precisa saber que esse cara tem que estar preso, né? Mas infelizmente as nossas leis são fracas, o povo precisa aprender a cobrar nossos deputados a apertar um pouquinho mais as leis aí. Mas o problema é que se eles fizerem leis lá, podem fazer para eles também, né? Aí que é o problema. Aí complica um pouquinho. Mas precisa, né? A lei tem que doer em você primeiro, para depois no outro, né? Olha, gente, o Carnaval de Três Pontas já está praticamente definido. Os Três Pontanos agora já conhecem todas as atrações para o Carnaval 2026 aqui em Três Pontas, que vai ser realizado na Avenida Oswaldo Cruz. A dupla sertaneja Bruno e Barreto foi confirmada como responsável pelo show da noite de segunda-feira, levando para o Carnaval de Três Pontas um repertório que reforça a proposta de uma festa democrática que valoriza todos os ritmos e também para atrair públicos diferentes. Em ascensão no cenário musical nacional, Bruno e Barreto acumulam milhões de execuções nas plataformas digitais e são conhecidos por sucessos como Farra, Pinga e Foguete e Eu Quero é Rolo, prometendo um grande espetáculo para os foliões. Com o anúncio, a programação musical do Carnaval 2026 está completa. No Sambódromo Jaime de Abreu já estão
confirmados as apresentações da banda Djavu no sábado, Envolvência no domingo, Bruno e Barreto na segunda e Batom na Cueca na terça-feira, garantindo diversidade musical ao longo dos dias de folia. O carnaval no Sambódromo Jaime Abreu começa às 19h30 e vai até às 3 da madrugada. Ainda de acordo com a prefeitura, haverá carnaval todos os dias na pracinha do Centenário de 14 às 19 horas e no distrito do Pontalete das 15 às 20h30. No domingo na Praça do Botafogo das 14 às 18 horas e na terça a festa chega na Praça da Liberdade, a popular Praça do Galo, também de 14 às 18 horas. Aliás, a prefeitura realizou na quinta-feira a troca de toda a iluminação antiga por LED na Praça do Galo, garantindo mais iluminação, conforto, economia e segurança para todos os foliões. E atenção, as vendas da Mãozinha Solidária já começaram. Para curtir o carnaval na avenida, é preciso garantir seu ingresso. Toda a renda será destinada à Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis, Vila Vicentina e ACTA, Associação Cultural e Esportiva de Três Pontas. Garanta agora o seu pacote e venha viver dias de muita música, alegria, solidariedade no Carnaval de Três Pontas. Então tá aí o Carnaval da Prefeitura Municipal. E o que a gente espera? Carnaval tá chegando aí, né? Às vezes tem brigas e tudo mais. Vá lá para divertir, né, pastor Luciano? Vá lá para brincar o carnaval com muita segurança. O carnaval aqui de Três Pontas é um carnaval muito bom, é o carnaval das famílias, né? Não vai lá para levar ignorância, né, para a avenida, para os pontos em que nós teremos carnaval em Três Pontas, né? Sim, do ponto de vista da administração pública, né, Silvano, é importante você proporcionar a todo cidadão, na sua diversidade, o espaço para que ele possa fazer aquilo que ele gosta, né? Não só a questão aí do carnaval, mas as outras festas. O povo evangélico também questiona muito aí, precisa de um espaço, de um trabalho para eles, né? Que atenda também essa demanda, a diversidade dentro do município. Mas tá de parabéns o Luizinho, mas no trabalho que eles fizeram esse ano aí, né? Reestruturando algumas coisas. A gente vê que está sendo muito bem feito. Eu vi a iluminação lá na praça, também era uma coisa que precisava muito, né, Silvano, para melhorar. E o conselho que eu deixo para as famílias: cuidado com o álcool, cuidado com a droga, cuidado com a violência. Carnaval do ano passado nós vimos brigas assim terríveis aí, famílias ficaram machucadas e feridas, e até inimigos depois, né, por causa da dependência do álcool, da droga, a coisa sobe na cabeça. Importante o pessoal ter consciência no que faz, né? E esse ano nós vamos viver um verdadeiro carnaval, né? Nós teremos agora, né, o carnaval, depois nós teremos Copa do Mundo, mais extravagância, mais festa, mais problema, né? Sim, tudo com moderação, tudo com sabedoria, é possível da gente saber aproveitar a vida com muita sabedoria, né? E sem contar que ainda teremos eleições com esse país dividido do jeito que está, né? Onde muitos ficaram inimigos também com isso, né? É outra questão assim que a gente precisa amadurecer no Brasil. Nossa democracia, de certa forma, é nova, né, Silvano? Se comparar a democracia brasileira com a americana, com a europeia, nós estamos ainda engatinhando, já melhorou muito, mas o povo precisa aprender não só a votar melhor, a discutir, a aceitar os contrários, né? A gente vai falar sobre política aqui, a gente tem falado, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tá tudo certo, todo mundo tem seu espaço e todo mundo tem possibilidade de contribuir com a sociedade. Então a gente precisa parar um pouco com essa polarização que existe no Brasil, né? Senão você olha só para dois lados, parece que existe só isso, né? Tem opções boas aí para a gente avaliar e tem coisas boas sendo feitas de ambos os lados, né? E tem um lado maior, que é o lado do povo, mas já a gente vai falar sobre isso com o pastor. Ainda falando a respeito das mãozinhas, os valores para vocês comprarem e ajudar no carnaval, ajudar aí as entidades que eu passei aqui, R$15 por dia, que você vai pagar, e R$40 o pacote para as 4 noites de carnaval. Aqui nas redes sociais da Equipe Positiva você encontra todos os pontos de venda de ingressos. Eu volto já e nós vamos aqui trazer aí o nosso bate-papo com o pastor Luciano aqui nas redes sociais da Equipe Positiva, referência em jornalismo. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo.
Apresentação Silvano Alves. Estou recebendo aqui o pastor Luciano. O pastor Luciano é do partido PP, foi candidato a vereador nas últimas eleições, teve uma votação expressiva e ele está montando um novo grupo, embora estejamos longe ainda das eleições municipais, mas já está formando um novo grupo para as próximas eleições em Três Pontas. Pastor Luciano, como é que está a formação para este grupo? Tudo bem, Silvano? Então, eu entrei na questão política agora recente, né? Tenho um trabalho social de muitos anos em Três Pontas e acaba que isso me levou para o campo político. Sempre fui envolvido com política, mas nunca como candidato, como político, literalmente falando. E nas últimas eleições, eu dei um apoio ao Dimas Fabiano, ele alcançou aqui 499 votos, num trabalho muito curto de espaço, né? E ele me pediu que eu reestruturasse o trabalho do partido do PP aqui em Três Pontas. Fomos fazendo algumas alianças, fechamos uma parceria com o Luizinho, prefeito, apoiamos ele na campanha, como você viu, né? Mas, assim, já pensando em promover, né, um novo grupo político dentro de Três Pontas. Então, aí, nós estamos aí, o Robertinho, o Coelho, Leandro, Piscina, tem outras pessoas que estão chegando, tem mais algumas pessoas, algumas lideranças estão somando conosco, para que a gente possa desenvolver um trabalho para pleitear lá na frente e disputar as eleições. Mas o mais importante nisso tudo, Silvano, é que a gente consegue, através de um grupo político, buscar mais recursos para o município de Três Pontas, visando bem na nossa população. Entende? Porque assim, nós temos 2 deputados muito atuantes na cidade de Três Pontas, que tem que ser reconhecido, tanto o Diego Andrade quanto o Caixa. São pessoas que fazem um trabalho muito bom dentro da cidade de Três Pontas. Mas eu estava vendo uma lista dos 10 deputados federais e estaduais mais bem votados em Três Pontas, tem nomes ali que aparecem que não ajudam Três Pontas em nada. Então é importante que a população veja, conheça e reconheça aqueles que têm trago algumas coisas para Três Pontas. Esse grupo político é importante porque quando você forma, você ganha força para ir buscar mais coisas. Foi o que nós conseguimos fazer com o deputado Dimas Fabiano recente agora. Melhorando a atuação dele dentro de Três Pontas, porque tem grupo aqui agora. E com a formação desse grupo, com certeza vai ter candidato a prefeito nas próximas eleições. Ah, isso sim, com certeza nós queremos dar a Três Pontas uma outra via, uma outra opção, tá? Para disputar as eleições municipais. Por quê? Porque faz bastante tempo que Três Pontas tem 2 linhas de atuação política em Três Pontas, e sempre se fala de uma terceira via. Teve outros candidatos, mas assim, a gente viu que não teve uma força. E a gente está tentando construir esse grupo para poder dar a Três Pontas uma opção de uma terceira via, um novo pensamento, respeitando, mantendo o trabalho que tem sido feito. Três Pontas não foi tão mal administrada, pelo contrário, muita coisa boa foi feita. Mantendo o apoio desses deputados que já tem aí, mas também abrindo a porteira da cidade de Três Pontas para novas ajudas. Isso é importante. Estamos entrevistando aqui o pastor Luciano, aqui no programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Vamos para mais um. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira Tribuna do Povo. Apresentação Silvano Alves. Pastor, o apoio que a gente tem tido e vocês têm tido aí com o Dimas Fabiano, esse apoio, ele é importante, né? Sim, com certeza. Nós conseguimos nesse ano que passou, Silvano, num assento com o Dimas, trazer de menos para Três Pontas a promessa de R$3.220.000 para vários setores do município, dos quais R$2.200.000 já estão na conta do município e faltando R$1 milhão para poder concretizar, mas isso já é projeto que está na mão da prefeitura, ela tem que fazer o projeto dela, as emendas já estão indicadas, vão chegar, né? Agora em médio prazo, curto prazo elas vão chegar, isso do ano passado. E para esse ano também nós já estamos trabalhando com ele, mais recursos para a gente poder desenvolver um trabalho dentro de Três Pontas. Acho muito importante ressaltar, esses dias eu estava lendo um comentário de alguém num programa que vocês fizeram, mostrando um recurso que o Diego e o Caixa trouxeram para Três Pontas. E alguém disse assim, deputado de migalhas. Eu não posso concordar com essa expressão, porque o Diego e o Caixa não trazem migalhas para Três Pontas. Eles ajudam muito o município de Três Pontas. Mas é importante a população entender que
dois deputados eles não podem ficar só presos no município, eles precisam atuar em outros setores. Então eles não podem investir tudo em 3 pontos. Da mesma forma é importante você trazer novos líderes, novos deputados. Quanto mais gente, mais liderança, eu torço para que surjam outros grupos políticos em 3 Pontas e que cada um deles consigam trazer recursos para o município de 3 Pontas. 3 Pontas não pode desprezar R$200 mil e chamar de migalha, não pode desprezar R$500 mil e chamar de migalha. Qualquer ajuda que vier é importante. Nós fizemos uma visita agora, essa semana, nos 9 postos de saúde dentro do município de 3 Pontas, para levar um recurso de R$100 mil que foi dado a cada posto de saúde para poder mobiliar os postos. Comprar mobília, melhorar alguma coisa de estrutura. Vai ficar a cargo da Giovana. Aliás, quero parabenizar o prefeito pela Giovana como secretária de saúde em 3 Pontas. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo, espetacular. Atrevo-me a dizer que é e será a melhor secretária da história de 3 Pontas. Capacidade para isso ela tem, empatia ela tem também, muito importante. Então nós vamos visitar esses postos de saúde. Você sempre percebe que 50, 100 mil reais fazem diferença. Então quando alguém manda para cá, ainda que pareça ser pouco, é importante. Então quanto mais gente envolvida em buscar recursos de fora para ajudar, com certeza vai trazer melhorias que vai beneficiar para a população de 3 Pontas. E com certeza, quem trouxer recursos aqui para 3 Pontas vai ter aí o apoio da gente, porque é importante. Eu quero ver essa cidade cada vez melhor, eu quero ver essa cidade cada vez mais bonita. Sim, 3 Pontas merece. Nós vamos assim, identificar algumas questões que precisam melhorar no nosso município, é visível, né? Não é nenhuma crítica ao prefeito, não é fácil sentar na cadeira do prefeito, e para mim, que estou de cá, é muito fácil às vezes levantar uma crítica, Silvana, e não conhecer a realidade lá, então eu prefiro ajudar. Prefiro ir atrás de recursos, ir atrás das condições para que a gente possa indicar algumas coisas que a gente vê de necessidade do município para a gente estar somando. O objetivo não é atacar o prefeito ou a administração pública, muito pelo contrário. Não estando sentado lá na cadeira, não conhecendo todo o processo que está lá dentro, eu não posso ficar simplesmente criticando e atacando o município. Não é fácil administrar, ainda mais no sistema de governo que nós estamos aí. Né? Caiu muito a questão de recursos dentro do município, então assim, não é fácil administrar uma cidade, mas a gente buscando recursos lá fora, a gente vai poder somar para que a gente possa fazer a diferença. E o Dimas Fabiano é um parceiro que a gente tem e cada ano, se Deus quiser, a gente quer aumentar mais a aproximação dele com o povo de 3 Pontas, com o eleitorado. Por isso é importante. O deputado vive de votos, ele depende disso também, uma parceria, uma troca, é natural. Não vamos ser ingênuos quanto a isso, né? Mas vamos trabalhando junto aí para poder aproximar 3 Pontas de outros deputados e o nosso papel é trazer a aproximação com o Dimas para conseguir mais recursos para o nosso município. Ô, pastor Luciano, a gente estava conversando ali e vocês, no grupo de vocês, as pessoas que estão chegando, mais pessoas que virão, vocês estão trabalhando com projetos, por isso que a antecipação já, né, vai ter candidato para as próximas eleições e há essa antecipação para que tenha projetos e para que tenha um plano de governo também depois, para que ele seja executado e com pessoas que estejam inteiradas e de acordo com o projeto de fazer por 3 Pontas. Muito importante, Silvana, a gente entender que para governar um município, o estado ou a nação, você não precisa entender de todos os setores. Você tem que estar cercado de pessoas que entendam, mas que também não só tenham empatia com as necessidades da população, mas conheça a população, conheça as demandas do povo, que ande, que tenha contato com a população. Eu sou uma pessoa que conheço 3 Pontas, conheço as demandas, as necessidades das pessoas pelo andar em todos os setores do município de 3 Pontas. Então, assim, nós temos alguns projetos, algumas ideias para o município de 3 Pontas, ligados à educação, ligados à saúde, ligados ao esporte. Nas notícias policiais a gente vê o uso que eles são das drogas, né? Eu trabalho com recuperação dependente há muito tempo. É muito difícil recuperar uma pessoa da dependência de álcool e drogas. Depois que ela está instalada, o processo é longo, às vezes leva uma internação de 6 a 9 meses. O índice de recaída é muito grande. Mais de 85% dos internos, eles voltam a usar drogas de novo. Então, ou seja, é muito difícil. Mas se você fizer um projeto que envolva, por exemplo, a Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, Secretaria de Assistência Social, junto com as nossas crianças, num trabalho preventivo,
essas secretarias trabalhando nesse menino dentro da escola, parte de alimentação adequada dele e da família, dando oportunidade de tratamento de dependência para muitos pais que são usuários de álcool e drogas com abuso, monitorando essas crianças, fazendo um trabalho nos bairros, depois trazendo esse trabalho para um grande centro. Eu participei de um projeto do Caio Fábio lá no Rio de Janeiro chamado Fábrica de Esperança. Fantástico trabalho. Porque quando a gente vai no presídio, quando você ouve entrevista de alguém que está ligado ao crime, você não tem esperança nenhuma, não tem nada para perder. A pessoa que não tem nada para perder, ele realmente não tem nada para perder. Então, quando você cria esperança, quando você envolve a comunidade, você desenvolve o trabalho, que a pessoa tem expectativa de uma formação adequada na escola. Três Pontos acabou de receber o selo aí, o selo ouro, que valoriza aí a alfabetização das crianças na idade certa. Mas os índices, inclusive do IDEB da educação, que são aplicados para avaliar a educação, eles são fracos. Então, assim, isso é o mínimo do mínimo que a educação pode oferecer para a população. Mas se você fizer uma avaliação com mais profundidade do aluno dentro de Três Pontas, a pessoa que é pobre, que é educado pela rede básica da rede pública, em comparação com quem está na escola particular, você vai ver uma distância abissal, colossal. Então a gente precisa oferecer, naquilo que é público, material pedagógico, direito, valorizar o professor, valorizar a educação, melhorar a estrutura física das escolas. Não está ruim, mas pode melhorar muito. Ainda tem muita coisa que precisa ser feita. Uma das coisas que eu defendo, nós já conversamos sobre isso, às vezes você está inaugurando obras, isso para a população parece que você está trabalhando. Mas eu sou daquele que pensa que é melhor você cuidar do que você tem bem feito, bem cuidado, para depois inaugurar outras coisas que também são demandas do município, do que você sair fazendo coisas aleatórias no afã de mostrar que está trabalhando, e às vezes o trabalho não tem um nível de excelência que o povo merece. A gente precisa buscar excelência. Você inaugurar obras, tudo que você vai inaugurar não adianta o prédio físico, né? Tem que ter estrutura no prédio. Não adianta nada. Prédio, tijolo não vai resolver problema de ninguém, né? Tijolo, laje, telhado, né? Tem que ter estrutura, né? Com certeza, a estrutura é fundamental. Está sendo reconstruído o novo PAN em Três Pontas. Vai ser uma grande obra para o município de Três Pontas, uma necessidade que tinha, acolher bem as pessoas, recepcionar elas. Mas o setor mais importante da saúde é o recurso humano. É o secretário que recebe, a pessoa que faz a triagem lá dentro, é quem está lá no telefone, quem está na recepção, começa por ali. Como que o paciente é recebido, como que ele é tratado, que nível de humanização que existe ali dentro, porque quem está trabalhando ele tem que ser preparado para entender que quem está chegando ali está chegando com medo da morte, está chegando com dor, com um filho doente, a pessoa já chega estressada. Às vezes a pessoa, no natural dela, é uma pessoa gente boa, mas ele chega ali num nível de estresse tão grande que ele é mal educado, ele distrata. Não estou justificando, não tem que distratar o funcionário, mas o pessoal que trabalha tem que ter a percepção que está lidando com um momento muito crítico na vida da pessoa. Então, assim, que a pessoa já chega vulnerável, né? Chega vulnerável. Então, assim, começa ali. Então, você tem que investir em estrutura, sim, mas investir em profissionais, em quantidade de profissionais, em quantidade de médicos e gente comprometida, né? Nós vimos aí, agora, recentemente, uma avaliação que foi feita nas faculdades de medicina particular, foi um fiasco o nível da avaliação dos médicos. Não que os novos médicos sejam ruins, mas é necessário ter critérios, cuidar com a contratação. Eu quero dar um testemunho, por exemplo, o Dr. Emanuel, até filho da Valéria, do Daniel Diniz, e a minha esposa foi ser atendida por ele, e assim, elogiou absurdamente o trabalho, o jeito que ele atende. Aí eu fui vendo de outras pessoas. É bom quando você vê um médico novo que faz um excelente trabalho, que está dando resultado. Então isso é importante. É preciso estar sempre avaliando, é preciso estar sempre buscando recursos para contratar mais profissionais, porque é aquilo que nós falamos, tanto na educação, na saúde, em qualquer setor. Você ter estrutura física é importante, é fundamental. Nós estamos nos postos de saúde, eu acho que precisa melhorar a recepção, o lugar. Você vai no consultório particular, você espera. Você espera meia hora para consulta, às vezes até uma hora ou mais, mas você está confortável. Então, assim, a recepção, na minha opinião, ela é fundamental na área da saúde. Um lugar adequado para as pessoas chegarem, sentarem, esperar o banheiro adequado, né? Exatamente. Isso, por si só,
já facilita muito a pessoa ser paciente. Até o próprio nome já ajuda, né? A pessoa ter paciência, saber esperar. Enfim, na minha visão, precisa trabalhar a gestão humana, melhorar cada dia mais. Isso é importante. Uma outra coisa que eu sempre coloco aqui, sabe, pastor Luciano, escola em tempo integral, como é que você vê isso? Então, veja bem, Silvano, depende da qualidade daquilo que está sendo oferecido. Porque o que eu percebo muitas vezes no programa é que às vezes a criança passa o dia inteiro na escola e o tempo é mal aproveitado. Eu não posso te falar com 100%, não vou estar fazendo um julgamento no achismo, mas pelas pessoas que eu atendo várias crianças com dificuldade de aprendizagem e várias delas estão dentro desse programa. Alguns já estão pedindo para voltar, inclusive para o ensino normal, de um período só. Então, assim, você ter uma educação integral é muito importante, mas é importantíssimo você oferecer estrutura para o professor, material pedagógico, e que esse aluno tenha condição de estar naquele período dentro da escola, não ocioso em si, mas recebendo com qualidade. Você pegar assim, o currículo e aquilo que é apresentado, eu chamo de professores são heróis, porque eles fazem milagre dentro da educação com o pouco que lhes é oferecido. Então precisa remunerar melhor, melhorar o material didático, melhorar a estrutura, para que esse aluno possa estar o tempo todo ali na escola, mas também sendo bem formado. Porque o projeto que vem da escola em tempo integral, se funcionar, é bom. Sim. Agora, se não tem estrutura, qualquer coisa não anda, né? Só para você ter ideia, o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, é modelo no mundo inteiro. O modelo brasileiro do Estatuto da Criança e do Adolescente é referência no mundo inteiro, mas ele não funciona no Brasil bem. Falta muita coisa para ser aplicado, né? Tanto que as pessoas acham que o Estatuto da Criança e do Adolescente é só para proteger marginal menor de idade. Não é. Se ele fosse aplicado da forma como ele é colocado, nós reduziríamos o número de pessoas envolvidas com a criminalidade, de adolescentes envolvidos aí. É porque só funciona uma parte dele, as outras partes ainda precisam melhorar muito. Uma coisa que eu também vejo, sabe, pastor Luciano, é que prefeituras podem colapsar daqui a alguns anos. Porque daqui a pouco a folha de pagamento não vai fechar. Porque os funcionários vão recebendo as suas garantias, quinquênios e tudo mais. Eu não estou nem colocando aqui os cargos de confiança. É pelos salários que são obtidos. Tem aqui negócio, uns ganham bem e outros ganham mal. Mal para dedéu. Ó, eu vejo uma coisa, por exemplo, a gente vê os garis trabalhando na cidade, que limpam a nossa cidade. Isso aí não é só aqui não, para todo lado. Eles não ganham bem. Eles não ganham bem. Tem áreas na prefeitura que não ganham bem e outras áreas ganham muito e uma hora vai colapsar, porque a folha não vai fechar. Isso daqui a alguns anos. É uma preocupação muito grande para os próximos governantes. Sim, veja bem, Silvano, acho isso muito importante ser colocado. Eu acho que precisa, sim, ter uma reavaliação salarial. 3 Pontos precisa de concurso público, é uma coisa que precisa ser feita, né? Para que as pessoas sejam contratadas pela meritocracia delas, tá? Não é só uma indicação política. Eu penso nisso, é projeto de governo, ter concurso público. É importante valorizar os profissionais que trabalham, principalmente a classe mais baixa, que um pouco de aumento que dê para elas não onera tanto, mas valoriza esse profissional, porque é muito discrepante mesmo. Algumas classes ganham muito bem e outras ganham muito, mas muito abaixo do que é o ideal. Então precisa melhorar realmente, precisa ser feito um projeto nesse sentido. Isso vem colapsando da esfera federal para estadual, da estadual para municipal. Né? Minas Gerais fez um acordo de divisão de dívidas, de parcelamento de dívida, que vai chegando num ponto que o Estado não consegue pagar a federação, da mesma forma o município. E outra coisa importante que a população precisa saber, 3 Pontos recebe muita emenda parlamentar de vários deputados, inclusive dos 2 majoritários, e muitas vezes essas indicações, eu falo porque eu faço também, ela já vem com o destino certo para ser colocado. Né? Então o dinheiro vai para o hospital, o dinheiro vai para a vila, a emenda que é livre, que vem para o prefeito para ele poder trabalhar e administrar é muito pouco. Então, muitas vezes o prefeito recebe investimento do município, mas eles são muito direcionados. Então, há que também ter essa consciência que não é fácil administrar uma folha, não. Precisa enxugar, eu acho que precisa, às vezes, pensar em diminuir secretarias, pessoas envolvidas num projeto aí de diminuir um pouco, porque senão não vai dar conta mesmo, não. 3 Pontos precisa repensar isso aí. Mas isso, quem está lá dentro tem mais condições de falar sobre isso do que eu.
porque você não conhece muito a realidade financeira do município. E como eu disse, de cada mesa é fácil. Mas eu penso que precisa ter austeridade. Se não houver austeridade na administração pública, seriedade de cortar gasto, de cortar quantidade de funcionários que às vezes não tem nem atividade para ser feita dentro do município, não estou dizendo quem são nem quantos são, mas que a gente sabe, houve que há, é importante fazer uma avaliação e sair cortando aí a folha, né? Senão não vai dar conta, não. Isso, você falou uma coisa interessante, isso vem de cima para baixo. Isso serve à União, porque a União, o governo federal, está com problema, o que eles fazem? Aumentam os impostos. Né? E no município, se você começar a aumentar impostos, a população cai em cima. O governo federal tem como. O governo federal esse ano, por exemplo, deram carta branca para ele gastar. É um ano eleitoral, né? Para votar na desimetria lá, você viu, né? Deram carta branca para o governo Lula gastar no ano eleitoral, praticamente entregando a eleição para o governo do PT. Sim, é difícil a gente... O povo às vezes não entende o processo político. Isso é muito importante o que você disse, né? Que deu carta branca para gastar, vai passar acima do teto da meta, você pode ter certeza. E, infelizmente, no eleitoral, às vezes a pessoa faz loucura para poder agradar a população, conseguir se eleger, e depois o povo paga o preço lá na frente. Né? Nós vivemos tempos difíceis. Eu que lido na ponta com a questão social, é só você ver o aumento de gente pedindo cesta básica, leite, remédio, essas coisas todas, você vê que a população está empobrecida e que o poder de compra da população é pequeno. Então há necessidade de fazer isso. Três Pontas é uma cidade muito boa de viver, é necessário investir, na minha opinião, muito no pequeno empresário, ajudar ele a crescer. Tem muita gente boa trabalhando em Três Pontas que precisa de estrutura. Não que só contra investir nos grandes empresários de Três Pontas, com área para construir e tudo mais, mas é necessário que o pequeno empresário também tenha suporte, porque às vezes é melhor o cara, em vez de pagar 5, 6 mil reais de aluguel, gerar 2, 3 empregos para ele ter um empregado, é melhor do que isso. Então assim, Três Pontas precisa de projeto para poder ajudar pequenos empresários, donos de oficina, que trabalham com barracões menores, para que eles tenham espaço também para desenvolver o trabalho deles aí na cidade e ajudar a crescer a economia. Pastor Luciano, nós moramos numa cidade rica, que é Três Pontas. Mas como é que você está vendo agora nesse período? Como é que está a situação? Como é que está a situação do nosso povo? Eu falo do povo pobre, que é a classe que você trabalha. Não é pobre, não. O povo que precisa de mais ajuda, que tem menos recursos, que é pobre. Pobre nós somos todos lutadores. Mas tem gente que tem menos do que a gente. Sim. Então, Silvano, nós não temos um mundo justo, né? O próprio Cristo lá no Novo Testamento vai dizer que os pobres nós sempre teríamos conosco, né? É impossível você pensar que vai ser uma utopia, na verdade, achar que você vai igualar as coisas. Isso não funciona, né? Mas a gente precisa pensar em meios de desenvolver projetos dentro de Três Pontas que permitam que as famílias trabalhem. Mas também tem que ser feito um trabalho social pesado, porque Três Pontas não falta emprego, não falta trabalho. Muitas vezes, alguns programas de governo vão mantendo as pessoas com pouco, e as pessoas têm medo de perder esse pouco que recebem para sair para o mercado de trabalho. Uma ideia que surgiu aí, salvo engano, no governo do presidente Bolsonaro, é que esses recursos que são dados à população como benéficos, eles permaneçam mesmo que a pessoa tenha um emprego de carteira assinada. O que eu tenho visto, muitas pessoas que inclusive não têm renda, estão perdendo benefícios, né? Então é preciso fazer um trabalho que venha dar suporte para essas famílias, através aí das unidades do município, né, acompanhando a necessidade social, porque tem aumentado muito. As demandas, a gente vê todos os dias no telefone da gente, as pessoas precisando do básico, que é da alimentação, de uma medicação, de um remédio, né? A saúde precisa estar mais disponível para a população com mais qualidade. Pode melhorar. Eu fico triste, pastor, você sabe disso, quando a gente vê a pessoa que não tem o básico para comer. Isso não pode. Num país em que tudo se planta, colhe, numa cidade rica como essa, que é a cidade de Três Pontas, aí a gente fica triste, porque aí a gente fica triste. Sim, o povo de Três Pontas é muito bom, Silvano. Um dos problemas, eu volto a repetir, de Três Pontas, da ausência da alimentação, está ligado, por incrível que pareça, à questão da dependência. Eu já vi muitas famílias usarem até uma cesta básica, o cara hoje recebe um auxílio do governo para usar droga e para beber. Então não é só uma questão da falta da chegada do mantimento, mas
É preciso fazer um trabalho longo, extenso, da parte da sociedade, da conscientização, dos programas sociais do município, do CRAS, enfim, todos os programas sociais, junto dessas famílias, até da forma como usa o recurso que recebe. Porque às vezes não é nem falta de chegar na mesa da pessoa, mas como está usando, né? Mas existe gente muito vulnerável que precisa de apoio. Três Pontos tem um problema grave de moradia, tá? Grave. Está crescendo a cidade de Três Pontas, financiamento privado, na Caixa Econômica Federal, as pessoas estão construindo vários bairros aí, a gente está vendo. Desde o Jardim das Esmeraldas, que foi concluído, não foi feito mais, né? Não tem mais nenhuma moradia. E outro fator importante, na minha visão, quando você vai pensar em moradia social, ela não pode ser aglomerada, Silvano. Precisa ser feita em vários espaços distintos do município. Porque quando você junta muita gente em situação vulnerável, a tendência é você também aglomerar os problemas sociais, como tráfico, uso de álcool e drogas e violência doméstica. É natural, você pode olhar que os índices mais altos são nesses bairros mais vulneráveis. Então é preciso que você consiga fazer um trabalho de habitação de uma forma mais passada, para que você tenha um melhor controle social daquele local. Você falou um negócio interessantíssimo. É por isso que dá problema nesses bairros, né? É por isso que esses bairros têm problema. Porque junta todos os problemas sociais, aí gera a questão do tráfico e tudo. Não dá nada. Se você tem uma ideia, você vai em alguns bairros, essas casas estão abandonadas. Quem que abandona uma moradia é porque o lugar fica insustentável, insalubre, não dá para morar. Não é falta de água, não é falta de luz, não é falta de asfaltamento, a casa está lá. Mas o ambiente social, ele é pesado, então precisa ser trabalhado isso aí também. Segurança, iluminação, enfim, um monte de coisa. As pessoas, às vezes, têm que procurar ler pelo menos um pouco de notícias. Sim. A pessoa fica esperando, às vezes, a prefeitura vai me arrumar casa, vou fazer inscrição à prefeitura. Vai na Caixa Federal, gente. Hoje tem o projeto Minha Casa Minha Vida, que você consegue lá através da Caixa Federal. Vai lá, procura saber como é. Antes de, às vezes, vou lá na prefeitura primeiro, vou escrever. Não, gente, vai na Caixa Federal. Antecipa o trabalho, né? Não é verdade, pastor? Isso ajuda muito. Porém, tem uma parte da população que ela não tem muito acesso a essa questão de financiamento privado. Porque, assim, há uma necessidade de algum investimento que a gente vai ver que muita gente não tem o básico mesmo, viu, Silvano? Então, assim, é um conjunto de ações e muita gente que às vezes até participa desse programa de governo teria condição de fazer e liberar esse espaço para outra pessoa que não tem condição nenhuma. Dá o espaço para quem é vulnerável. Aí o cara vai lá na Caixa e deixa para essas pessoas. Exatamente, isso é importante. O processo seletivo precisa ser mais bem feito. Entendeu? Levando em consideração realmente essa questão da vulnerabilidade. Tem pessoas que são mesmo e Três Pontas precisa imediatamente pensar num programa de habitação, um programa habitacional. Tem muita gente que está passando muita dificuldade porque tem que pagar o aluguel. O aluguel Três Pontas realmente está muito caro. Eu quero conhecer de perto esse trabalho do pastor. Nós vamos fazer umas visitas aí, juntamente com o pastor, para a gente ver isso, porque para a gente sentir na pele como é que é isso. Né? Porque a gente falar é uma coisa, né, pastor? Mas você está lá no campo, né? Você está lá vendo isso. Eu, por exemplo, penso que eu sei dos problemas que tem em Três Pontas todo, mas que é uma cidade rica e que não podia ter tantos problemas, conforme você está relatando aqui. É importante você se envolver, conhecer e se preparar. Vou dar um exemplo. Há um ano e pouco atrás, depois do processo de eleição, quero dizer isso bem claro, eu me envolvi dentro de um grupo de mães atípicas, de mães que têm crianças autistas, principalmente autismo. Fui colocado lá como psicólogo para dar orientação. Acaba que no fim você vira um agente social, né? Para aconselhamento, para tratamento psicológico, mas aí vem uma cesta básica, um remédio, enfim, uma série de coisas. E eu me propus a dar um apoio para as mães, principalmente, porque tem atendimento para as crianças, tem a PAI, tem o IMIDS, tem outras instituições que estão ajudando a cuidar das crianças, mas as mães, elas precisavam de um apoio, e eu resolvi dar esse amparo. E fui, Silvano, esse ano que passou, eu fiz 3 pós-graduações na área do ABA,
que é aplicada à criança autista, para poder conhecer, para poder melhorar. Não é muito do meu setor, mas eu quis conhecer. Então, assim, quando você enfrenta uma demanda, é importante você conhecer ela, saber qual que é a necessidade dela, para que você tenha condições de oferecer uma ajuda substancial e muito clara, muito bem elaborada, né? Então, assim, nesse quesito, com a dependência da droga, com os problemas sociais, com a criança atípica e tudo mais, é necessário que você se envolva, que você estude, que você se prepare, né, para lidar com dependentes de álcool e drogas. Eu não falo de uma coisa que eu não sei. Eu não só fui para a academia estudar, me formar nesse sentido, mas também para conhecer a realidade de perto. Tá? Inclusive, eu quero dar notícia aí, tive com o prefeito essa semana, que é um parceiro, um cara que tem me atendido naquilo que a gente está buscando para o município. Tá? Esse dia para trás, internar uma pessoa, quero dar esse relato aqui de testemunho. O município não oferece veículo para levar. Deveria a gente ter algum projeto nesse sentido, inclusive de sustentação, porque muita gente, quando busca uma internação, já não tem mais nem já vendeu até o vaso sanitário dentro de casa. O prefeito tirou do bolso dele e me ajudou a levar a internar. Mas isso eu faço toda semana, então não dá para a gente estar pedindo dinheiro, fica difícil, tem que ser público. Eu tive com ele essa semana para a gente instalar, provavelmente na mina de Padre Vitor, um parque multissensorial para crianças autistas. Vai ser uma novidade em Três Pontas. Peço oração para que dê certo. Tem a parceria com o deputado professor Cleito, tá indicando esse recurso para cá, e eu acredito que vai chegar. Nós vamos trabalhar em cima disso, tá bom? Peço à população que me ajude a cobrar, a gente está correndo atrás desses recursos. Então é isso, é você ver a demanda, olhar a necessidade, estudar as possibilidades e fazer. Então administrar publicamente é isso. É o que eu penso. Eu tenho visto o trabalho aí e a gente quer participar também. Quem sabe nas próximas eleições a gente poder ter um grupo aí disputando para que a gente possa também contribuir com a cidade. Esse é o meu pensamento. Com certeza, né? Tem que saber, eu sempre comento aqui, você tem que saber, sentir na pele, ver o que está acontecendo. Por isso que é bom começar antes, para que não entre na última hora, não. Entra antes, vai saber o que o povo está precisando, nem só saber que tem buraco na rua, que tem mato, não, porque tem outras coisas piores, né, que estão acontecendo aí, que a gente tem que saber, porque o povo está lá e o povo está precisando, né? Eu acho importante, Silvano, diferenciar a política estrutural da política do dia a dia. Porque a política estrutural é isso que nós estamos debatendo aqui, exige um pouco mais de pensamento, um pouco mais de planejamento. A política do dia a dia é você de tapar buraco, de limpar, isso é muito importante, dar uma boa visibilidade para a cidade. Você está andando no teu carro, você já luta com muita dificuldade para manter o carro. Quando você passa no buraco, foi embora o amortecedor, foi embora um pneu, vai para fora. A população merece manter a cidade limpa e arrumada. Mas aí eu penso assim comigo, ó, escuta essa aqui. Se os caras não fazem nem o problema de tapa-buraco, recapeamento, esses problemas sociais aí, que são programas elaborados, dificilmente acontece. Precisa haver um pensamento. Outra coisa importante que eu quero destacar, que assim, política, infelizmente, às vezes você faz pensando na próxima eleição. Isso precisa mudar no Brasil. Isso precisa, você acabou de citar o que o governo federal fez. Os deputados deram carta branca para o presidente gastar o que quisesse nesse ano em termos de emenda, distribuição de coisas para as suas bases, na tentativa da reeleição. Isso é prejudicial para o povo. Depois, da mesma forma no município, muitas vezes você faz um programa de 4 anos. Né? Eu penso que tem projetos que eles vão durar 16 anos para ser concluídos. Eu falei há pouco com vocês sobre o sonho de ter em Três Pontas uma Vila Olímpica, com quadro, tem um ginásio coberto muito bom, pista de atletismo, piscina olímpica, tatame para jiu-jitsu, outros esportes serem valorizados, com profissionais de alta qualidade. Nós temos o Dil Furacão aqui em Três Pontas, fazendo um trabalho fantástico, dentre outros. Só estou dando um exemplo de um, para a gente não estender muito, que são pessoas que podem desenvolver um trabalho a nível profissional. Você cria uma Vila Olímpica, por exemplo, que é um projeto que deve ficar muito caro. Aí você fala assim, isso é uma utopia. Não é. Se você faz um programa que, se eu ganhar ou perder a eleição, ele vai continuar para os próximos 4 anos, para os próximos 12, para os próximos 16, uma hora isso vai ficar pronto. Então, algumas políticas, elas têm que ser pensadas não a nível do cargo que você está executando agora, mas a nível de projeto para o futuro da população. São coisas maiores que precisam ser projetadas, que não vão ser concluídas. Não é você que vai lá e cortar a fita da inauguração. Você pode ser até esquecido, nem ser mencionado na inauguração do projeto.
mas você deixou um legado, alguma coisa a longo prazo. É assim que eu penso política, é assim que eu penso que a gente tem que trabalhar no município de Três Pontas. Alguns projetos vão demorar 15, 20 anos, eu vou nem estar vivo aqui mais, não tem problema, pode pôr o nome na placa lá ou não interessa. Mas é um legado que você deixa para as próximas gerações. Se a gente não mudar o pensamento político, a gente vai ficar sempre tapando buraco, cuidando de uma coisa aqui. Tapando mal, né? E coisas estruturais grandes, você não faz para o município, porque isso exige você pensar a longo prazo. Coisa que às vezes você não vai nem ser reconhecido e nem ser visto. Eu, pastor, apoio esses projetos e vou dizer uma coisa, e apoio um projeto estrutural para a cidade também. Três Pontas precisa melhorar essa questão estrutural. Três Pontas precisa do embelezamento das nossas praças, das nossas ruas. Além de tudo, essa questão social envolvendo o esporte, envolvendo a questão da saúde, a gente sempre quer mais. Eu, por exemplo, eu amo essa terra, sabe, pastor? Essa terra tudo me deu. Olha, você quer esse povo maravilhoso que acompanha a gente, que acompanha a equipe positiva? Eu, graças a Deus, tudo que eu fiz hoje em termos de comunicação em Três Pontas, eu tive audiência máxima, trabalhei no rádio, audiência máxima, transmitindo futebol, jogos do TAC, graças a Deus, você sabe disso, audiência máxima. Então a gente acompanha Três Pontas e Três Pontas nos dá tudo isso. Eu acredito que a gente também pode dar um pouco para essa cidade de Três Pontas, porque a gente sabe e anda por aí, vendo tudo que é preciso, e a gente viaja muito. E quando a gente vai lá fora ver uma cidade limpa, eu quando chego, sabe, pastor, vejo a cidade limpa e eu fico tão feliz. Eu falo, essa cidade é linda. Eu fui outro dia em Jaguariúna, São Paulo. Gente, mas o que é aquilo? Você não vê um papel na rua, Olambra. Não vamos querer uma Olambra e nem uma Jaguariúna aqui, mas a gente pode chegar perto. Eu sei que a arrecadação lá é maior, mas a questão de limpeza a gente pode chegar perto. Acho isso muito importante, né? A cidade limpa, a cidade bonita. Três Pontas é uma cidade muito bonita, um povo muito acolhedor, todo mundo ama a cidade de Três Pontas, né? É bom vir aqui, já morei fora, já morei em Belo Horizonte. A gente precisa realmente cuidar da estrutura geográfica e física de Três Pontas. Uma das coisas a gente fala sobre projeto estrutural, Silvano, Belo Horizonte tem a chamada Avenida do Contorno, muito embora Belo Horizonte cresceu para além da Avenida do Contorno. Aqui em Três Pontas tem sido feito um trabalho no entorno do município, mas Três Pontas merecia uma Avenida do Contorno, uma coisa que girasse em torno da cidade de Três Pontas inteira, inclusive com uma rotatória que tem gerado tanto debate ali naquele trevo ali perto do motel, alguma coisa. Tem que ser pensado a longo prazo, alguma coisa que faça diferença para o município de Três Pontas. Mas Três Pontas está no caminho. Tem coisas boas que estão sendo feitas, que já foram feitas por Três Pontas. Nós temos que reconhecer isso aqui. Não tem ninguém atacando ninguém, muito pelo contrário, eu reconheço o grande trabalho que foi feito, mas pode melhorar. O povo nunca pode estar satisfeito com a administração pública no sentido assim, não, tá bom, sempre pode melhorar. E é engraçado que quando você apresenta uma queixa, sempre vem alguém e fala, não, mas tá muito bom. Eu falo, não, muito bom não tá. Tá bom, mas pode melhorar, sempre. Eu acho assim, a gente tem que criticar, mas vamos apontar também o que pode ser feito para melhorar. Exatamente. Não é verdade? Apontar e buscar recurso. O que eu tenho tentado fazer é formar um grupo e eu tenho tentado buscar isso aí, recurso para poder estar ajudando a melhorar as demandas que tem dentro do município. Mesmo que seja pouco, alguém vai chamar de migalha aí no Facebook, como chamar de migalha emendas que o nobre deputado Diego mandou para Três Pontas. É absurdo falar uma coisa dessa, né? Porque já ajudou muito. Ainda que seja 200 mil reais, 300 mil reais, 500 mil reais, 100 mil reais, 50 mil reais, ajuda. Eu vi gente precisando de um ventilador no posto de saúde, um profissional leva de casa, nas escolas. Nós conseguimos agora, através do DIMA, 100 mil reais para cada escola estadual de Três Pontas. Não vou falar qual, porque às vezes ela muda de plano, mas uma das escolas me falaram que vai usar esse dinheiro, Fabiano, Silvano, aí eu com o Dima Fabiano na cabeça, nós conversando, tá misturando. Vai usar esse recurso para poder colocar lousa digital na escola, que é uma coisa muito moderna para os professores poderem usar nas escolas. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, se fala que vale 100 mil reais para uma escola, faz muita diferença. Mas no caso que a gente está vendo aqui, eu acho assim, o cara trazer 100 mil e levar um tanto de voto também não dá certo. Agora, assim, por que eu apoio e acredito que o Dima Fabiano está chegando aqui em Três Pontas
para ajudar, porque ele já aprovou e está colocando recursos, já colocou já acima de 3 milhões, vai colocar mais esse ano, porque tem que aproveitar, porque o Lula vai soltar as emendas para todos os deputados agora, então tem que aproveitar. Eu vou dizer, eu acho que o governo federal tinha que ter mais dinheiro para ele trabalhar. Só que ele está soltando nas mãos dos deputados. E quem tem deputados que querem ajudar as cidades, isso é importante. No caso aqui que tem o Diego, agora a chegada do Dimas Fabiano, que está querendo aportar muitos recursos também em Três Pontas. Isso é maravilhoso, gente, para Três Pontas. Não, Fabiano, Silvano, só é possível você pedir mais para o deputado se você tiver grupo. Por isso é importante você montar um grupo político, para que você possa mostrar para ele que você tem força também de carro. Eu tenho certeza que os votos do Dimas Fabiano, que no passado, esquece o passado, agora é o presente, eu tenho certeza que vão aumentar e muito, sabe, pastor? Porque agora ele está botando verba aqui. O Diego teve uma época que não colocava também, em Três Pontas, a votação era menor. Então, o Dimas, com certeza, com o grupo político, com as pessoas que estão chegando, nesse grupo político aí do pastor, mas o Dimas Fabiano com a mão lá nas emendas, eu tenho certeza que o povo de Três Pontas vai entender que Três Pontas precisa de ajuda com mais emendas. A gente já falou, porque a prefeitura não tem condições, embora seja uma prefeitura rica, mas ela não tem condições de fazer tudo e não tem condições de fazer obras sem ajuda de deputados. Então, o Dimas Fabiano está chegando em horário bom, não é porque é o momento eleitoral, não, porque eles começaram no ano passado. E não é por isso. E o deputado também quer voto. Se o deputado tem voto na cidade, tem emenda. O Diego, por exemplo, ele manda emenda porque ele tem voto, e muito voto. E, aliás, ele sempre também mandou aqui. O Dimas Fabiano, evidentemente que se tiver uma grande votação, você pode ver que mais emendas, porque o cara já mandou mais de 3 milhões e vai mandar mais para Três Pontas. Então vocês podem saber que o Dimas também, ele vai trabalhar por Três Pontas. Aí a gente tem condição de cobrar, né, no sentido assim, da gente poder ter essa força de ir através do deputado no gabinete e trazer recursos para o município de Três Pontas. Isso é muito importante. Por isso a importância do grupo. E além do contato, né, o pastor, que você tem com o Dimas Fabiano, que é importante. Dimas Fabiano é dentro da casa do deputado. Isso é importante, gente. Então, estamos falando com pessoas sérias e que trabalham com o social e amam também Três Pontas. É por isso que a gente conversa e entrevista aqui essas pessoas. E em breve vai estar aqui também o deputado Dimas Fabiano, para que a gente possa conversar e para que ele possa falar com você quais os planos para Três Pontas. Evidentemente que as pessoas falam, tá chegando agora, é isso, é aquilo, nunca mandou nada para Três Pontas. Então aí ele vai estar aqui para explicar para o nosso povo, para a nossa gente. Ele não quer tirar lugar de ninguém, pelo que eu vi, pelo que estão falando. Ele quer ajudar Três Pontas e evidentemente que tendo votos e aumentando o espaço dele em Três Pontas, mais verbas vão chegar, mais emendas vão chegar para Três Pontas. Parece que é isso, né? Sim, Silvano, é muito importante afirmar que há recursos anteriores do Dimas para Três Pontas. A relação dele com o município de Três Pontas é antiga, no sentido de investimento, não muito altos, mas sempre teve investimento do Dimas em Três Pontas. Só que a falta da visibilidade também é que não acontecia. Hoje as redes sociais, eu estou aqui dando uma entrevista no seu programa, já tive outros programas aí também de visibilidade em Três Pontas, melhora um pouco para o povo saber. Porque assim, tem recursos que são colocados em Três Pontas, às vezes as pessoas não ficam sabendo porque a visibilidade normalmente é dada por quem está na administração. Hoje as redes sociais abrem um espaço maior para você conseguir falar e mostrar o que o outro está fazendo, né? É isso, gente. Então é isso que eu penso. Eu falei, se o cara for trazer 100 mil, precisa contar comigo aqui não, que eu não vou trazer bicharia, migalha. Eu vou falar, o pastor não gosta disso não, mas migalha. Eu não escrevo falar que o Diego traz migalha, é brincadeira, né? A gente Mas ajuda Três Pontas, é o Diego. A gente tem que respeitar o cara. E, aliás, o Diego é fantástico também, né? Ele pode ter muito puxa-saco lá do lado dele, mas que ele é o Diego, que ele é fantástico, não tem o que dizer. Eu conheço, viu, Fabiano? Silvano, tá toda hora, é o ato falho, né?
Eu reconheço, eu conheci o Diego no processo da eleição do Luizinho, não conhecia ele pessoalmente, um cara muito agradável. De caráter, pessoa séria. Inteligente, assim, então não tem muita proximidade com ele não, mas conheço e vejo o trabalho dele, é impossível você, tá louco, parabéns, tá, reconheço aqui, 3 Pontos, precisa manter ele aí, precisa estar junto, mas também é um espaço grande em 3 Pontos, muitos deputados, eu estava lendo pro Johninho que antes da entrevista, alguns deputados tiveram voto aqui em 3 Pontos e nunca ajudaram 3 Pontos. O Nicolas Ferreira parece que agora mandou uma verba aí, né? R$1 milhão, praticamente perto disso aí, mas teve mais de 2.000 votos, 2.100 votos, alguma coisa. Nem aqui veio, né? É. Elas mandaram 900 mil, né? Isso que o Robertinho brigou com eles lá. Senão não vinha também, né? Não, senão, aí é que eu faço, se você não tiver uma liderança que Tá no cara, você tem quem cobrar. Aqui você tem um pastor para cobrar. Agora tem um grupo também que vai estar com o pastor que você tem para cobrar. Senão, vota no Nicolas, vota naquele lá, o Janones. Sim. O que o Janones nem veio aqui quando? Quando vai vir? Pra você ter uma ideia, o grupo é uma parceria com o Caixa, não é uma coisa que a gente tá aí para rachar em 3 Pontos, pelo contrário, é para continuar trabalhando junto. O Caixa é um cara que tem ajudado demais a cidade de 3 Pontas. Então é isso aí, continuar com os 2 deputados que nós temos, buscar outras parcerias para ajudar a acrescentar, né? Engrossar um músculo aí para ajudar a população de 3 Pontas, essa é a ideia. A ideia, ninguém quer, eu principalmente, se eu souber que alguém quer atrapalhar a cidade de 3 Pontos, eu sou o primeiro a brigar. E se eu entrar numa briga aqui, gente, eu não saio dela fácil não, pastor. Agora, quando eu tô vendo que o negócio é sério, tem que ter apoio. Tem que apoiar o Diego, tem que apoiar o Caixa, na minha opinião, e muito, porque eles fizeram muito por 3 Pontas. O Dimas Fabiano, que já trabalhou no passado aqui, mas agora está chegando e está ampliando a sua base aqui com o trabalho. Muito importante isso, a gente está com essa mentalidade. E vamos ver o que Deus reserva para frente, né? O dia a dia, a gente trabalha com o povo, a gente precisa disso, tá? Eu nunca tive, Silvano, um cargo público, nunca tive vantagem nenhuma, não tem um deputado desse aí que fez algum acordo financeiro comigo, nada. Eu, se fosse prefeito, já tinha te colocado lá, para me ajudar. Não, sério mesmo, cara. Olha o que você falou aqui hoje, a gente conhece teu trabalho ao longo dos anos e sabe o que você faz aqui na cidade. Então, assim, isso pode ser aproveitado dentro de uma prefeitura. Olha as ideias, mas tem que ser aproveitado, não é chegar jogar lá de escanteio também lá dentro, não, porque às vezes a pessoa te coloca lá e você fala, você vai ficar falando pro ar. Tem que acreditar no que você está falando, até porque você sabe do que está falando. Você lida com a situação no dia a dia. Exatamente. Eu sempre falo, é muito importante você ter o contato com a demanda, com o povo, mas você também ter conhecimento daquilo que você fala no sentido de estudar, de ver, de conhecer outros lugares que estão fazendo trabalhos diferentes, né? Então, assim, ter boas ideias você pode ter e pode copiar boas ideias, que isso é muito importante. Então, você quando viaja, quando você anda, quando você estuda, quando você tem disponibilidade de se debruçar sobre um problema, você vai pegando ideia de um lado ou de outro e vai construindo uma coisa bacana. E eu sou uma pessoa estudiosa, né? Não estou aí dizendo que uma pessoa que não tem preparo não possa governar, mas quanto mais condições intelectuais e de formação e de busca de recursos que a pessoa tem, mais condições ela tem de fazer bem feito. Mas a gente tem que ter preparo sim para governar. E principalmente para uma terra como essa nossa terra de 3 Pontos, tem que ter preparo, tem que se preparar para entrar na prefeitura para depois não dar problema, né? Tem que chegar na prefeitura, mandar. Não é? Você tem que saber também coordenar as pessoas. Não é aquele negócio de ser autoritário, não, mas você tem que mandar. Você tem que ter pulso firme, pulso forte na administração pública, porque senão a coisa não anda, sabe? Então é assim que eu penso e é assim que eu acho que tem que ser uma administração. Exatamente. Até porque é o seguinte, se o secretário vai muito bem, ele é elogiado. Se ele vai mal, o prefeito é que é criticado, né? Porque no fim das contas a administração é do prefeito municipal. Então o cara tem que ter firmeza, tem que ter determinação, pensar bem no que é melhor para o município, para o governo dele,
e se não tá bom, troca. Isso aí é natural, tem que funcionar. Democracia boa, né? Pastor, nós iríamos ficar falando o dia inteiro aqui, porque papo tem, você sabe disso. Eu quero agradecer, você vai voltar mais vezes aqui pra gente bater papo. Eu quero aprofundar mais nessa questão social, que é muito importante. Talvez a gente sensibiliza aí com a tua participação, com as autoridades aí, trabalhar nesses projetos que ajudam, né? Você tá aí disponível, sempre ajudando, sempre trabalhando aí diuturnamente aqui com a população de Três Pontos. E na região, a gente sabe do teu trabalho e espaço sempre aberto para você. Muito obrigado, Silvano, obrigado, Johninho, obrigado à população de Três Pontas, tá? Eu agradeço muito a minha família. Tem muita gente envolvida com trabalhos sociais importantes, como Fé com Obras aí, faz um trabalho fantástico agora, que está recebendo algum apoio maior. Mas é isso, cada um vai construindo seu espaço e há espaço para todo mundo trabalhar. E ninguém pega o espaço do outro, é aquele negócio. Existem as pessoas que constroem o seu espaço, não é assim? Exatamente. O importante é a intenção, o coração de ajudar, né? Assim, não tem que ser hipócrita, nem todo mundo pensa em si, mas pensando no próximo. O próprio mandamento de Cristo, para mim, ele tem uma coisa muito interessante: fala, amarás o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não tem condição de amar ninguém. Então é mais ou menos nessa relação de troca aí. Uma coisa, pastor, ninguém é dono da verdade. Por isso que o gestor público, ele não tem que ouvir uma, duas pessoas, não. Ele tem que ouvir a todos. Cada um tem uma ideia. O mais simples lá tem uma ideia para te passar que você pode acatar. Eu volto só a frisar, para a gente encerrar, né? O negócio falou, tem tempo demais para a gente conversar muita coisa. Eu visitei essa semana os postos de saúde, tendo um acordo com o prefeito mesmo, e você vai ouvindo as pessoas que estão trabalhando, você consegue identificar muitas demandas. Eu fiz um curso, Championship, lá em Belo Horizonte, com aquele general Colin Powell, que comandou aquela Operação Tempestade no deserto nos Estados Unidos. Uma das coisas que ele falou no curso, que ele falou assim, que uma vez por semana ele tira a farda, tira todas as medalhas que ele tem, hoje não mais, já faz muito tempo isso, né? Foi na década de 90, e ele passava conversando com um soldado que trocava a graxa do tanque, para ele saber o que de fato aconteceu dentro do exército americano, para ele conhecer todas as demandas. Então acho que tem hora que a gente tem que tirar a farda e andar junto com o povo. Isso faz diferença. Antes de encerrar, olha, o pessoal tem reclamado daquela questão de andarilhos ali na Praça Cônego Vinta, que é uma questão realmente, uma questão sanitária, enfim, uma questão muito pesada. O que fazer para resolver esse problema dessa questão de andarilhos aqui na cidade? Porque parece que a coisa tá feia, viu? Sim. Silvano, eu tenho visto aí, o pessoal até manda pra gente, alguns prefeitos tomando algumas medidas muito radicais. Não sei se isso é legal, dentro da lei aí já não é da minha parte. Não é legal, não pode. Então, porque assim, o sujeito tem direito de ir e vir, né? A liberdade máxima que a gente tem no nosso país é essa. Tem que envolver o que está sendo tentado ser feito aí, um trabalho social, né? O Peter faz um trabalho fantástico ali no Fé com Obras, né? O CRAS tenta envolver, vai gente, eu acho que falta de trabalho não é, mas é preciso debruçar um pouco mais sobre isso aí. Eu e o Johninho lá, eu até queria gravar, porque cada um ali, antes da gente criticar as pessoas, cada um tem uma história. E eu fui lá e não é que eles me conhecem. Então, porque a gente para criticar tem que ir, é o que eu estou te falando. Nós somos lá. É um assunto muito complexo, mas eu acho assim, tem que botar na cabeça deles que eles não podem ficar naquele lugar. Que eles não podem botar uma barraca ali. Agora, se ele vai dormir no banquinho, você não pode tirar. Se ele vai sentar ali próximo à igreja, fazer o quê? Mas tem que orientá-los que ali eles não podem, né, mijar ali, é verdade, e outras coisas que eles fazem naquele lugar. Acredito que algumas coisas que estão dentro da lei, né, uma pessoa fazer uma barraca de praça pública não pode ser ilegal. A prefeitura tem que tomar providência de retirar. Quantas vezes montar? E tem um detalhe, você pode, para retirar, você tem que tomar cuidado para não pegar os pertences deles, que senão dá problema. Em Pouso Alegre fizeram um negócio meio que louco aí, mais ou menos isso aí. Deu problema de improbidade para o prefeito. Precisa ter muita sabedoria, estudar isso, eu acho que o pessoal tem competência para fazer isso aí. Mas é muito importante, eu volto a repetir, a entender o sujeito que está ali. É um trabalho de estrutura lá atrás. Tem coisa que nós não vamos mudar agora, Silvano. Mas se não mudar o jeito de fazer com as crianças que estão vindo, nós vamos continuar tendo esses problemas graves lá na frente. Aquilo que eu disse lá atrás.
tem dependência de álcool e droga, algumas questões que você não vai conseguir mudar. Infelizmente, já ficou estruturado. Mas a longo prazo, você consegue mudar o funcionamento da sociedade. Isso pode melhorar. E cada um ali tem uma história, é uma coisa de louco. A gente não pode, nesse mundo, sabe, pastor, você não pode julgar ninguém. Isso aí tem gente que julga, tem gente que quer ser mais do que os outros. Nós aqui, e você como pastor sabe disso, que você prega a palavra de Deus, nós aqui não somos nada nesse mundo, gente. Nós vamos morrer logo, senhor. A vida é muito rápida, ninguém vai ficar para semente aí não. Eu tenho alguns que moram lá na igreja. Eu não ia nem falar sobre isso aqui. Eu tenho algumas pessoas que moram lá na igreja. A gente está sempre acolhendo alguém, tentando ajudar. Não é nem o papel, é difícil a gente dar conta, mas eu penso que uma igreja não pode fechar as portas para isso aí, nem os olhos. Mas não dá para atender tudo. Eu penso que sim, precisa sentar com essas instituições que trabalham e investir nelas. Tanto recurso financeiro quanto preparo para dar um suporte para o município. Né? Tem várias instituições, não é só a igreja evangélica, não, a igreja católica tem, o pessoal do Centro Espírita tem um trabalho social bacana também, enfim, vários. Eu não sou uma pessoa ignorante no sentido assim, de ser fechado os olhos para o trabalho que os outros fazem, não. Precisa haver sentar, fazer uma mesa, debater. Mas, por exemplo, eu nunca fui chamado no município em administração nenhuma para discutir esses assuntos. E olha, quando a gente lida com isso todos os dias, tem experiência para passar. Então é necessário juntar essas instituições, essas pessoas, discutir, pensar o que você pode oferecer, o que nós podemos oferecer, o que nós podemos fazer junto. Pode melhorar. E como você não foi chamado, com certeza outros também não foram. Então une todo mundo, né, para ver, gente, o que nós podemos fazer isso aí? E essa questão aí desse pessoal de rua vai aumentar. Nessa questão social aí, a cada ano que passa vai aumentando a vulnerabilidade das pessoas. Eu estou vendo isso. E quanto pior for o nosso país, aí que o cara fala assim, mas vamos votar em qualquer um, porque do jeito que tá, já tá bom, ninguém vai resolver o meu problema, não deixa eu acordar cedo e trabalhar, não. Agora acontece o seguinte, você tem que acordar cedo e trabalhar. Mas de repente, se você pôr um cara lá em cima, pior, se você lá no Planalto, ou seja, em Brasília, outro em Belo Horizonte, né? Governador do estado muito ruim, vai ser ruim para os municípios, vai ser ruim para a gente. Isso vai refletir para a gente aqui. Então a gente tem que procurar os candidatos agora da próxima eleição. Eu não sei, vamos ver quem são eles, vamos estudar e vamos ver as propostas que eles vão ter agora, gente, porque não dá mais, a gente não está aguentando mais o que está acontecendo nesse país e precisa melhorar a condição das pessoas. De repente para você tá bom, mas amanhã pode piorar. O pastor está dizendo aqui, 3 Pontos, cidade rica, com muita gente passando necessidade. E eu fico muito triste com essa notícia do pastor. É verdade, tem mesmo, né? Muito importante isso que você disse, o pessoal ter consciência na hora do voto, avaliar, ver o histórico da pessoa também, né? De serviço dentro da sociedade. Muito importante você perceber, desde o vereador, do prefeito, o que ele faz para a comunidade, o que ele desenvolve aí dentro, quais são as ideias dele. Isso aí faz toda a diferença. E espero que 3 Pontas continue crescendo, evoluindo, que é uma cidade boa, aqui que meus filhos querem viver, aqui que eu nasci, aqui que eu cresci, eu quero melhor para essa cidade. Ainda não tem netos, mas se vier a ter, eu gostaria que eles vivessem aqui em 3 Pontas, não fosse embora. Vai dar certo, pastor. Tamo junto, vamos sacudir aí vamos sacudir essas 3 Pontas aqui, vamos sacudir os nossos políticos aqui de 3 Pontos, né, para melhorar essas condições, a cada mais melhorar o que está ruim para melhorar, porque é sempre assim. Hoje aqui, às vezes a gente tem que copiar o que ali fora tá bom, a gente copia aqui a performance, né, e melhora. Pastor, obrigado aí pela tua presença. Obrigado, rodando no de cá. Um abraço, fica com Deus, um abraço 3 Pontas, Deus abençoe nossa cidade aí. Tamo junto, gente. Um grande abraço. A gente volta com o Passando a Limpo segunda-feira. Tchau.